Meus queridos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um Vida na Vida. Hoje um dia muito bacana, um dia muito especial, onde nós estaremos aqui junto com um pastor amigo, um pastor que eu tenho conhecido aí há um pouco tempo, mas já sei que é um homem de Deus. O testemunho dele já conta a respeito disso, né? Então eu quero apresentar para vocês pastor Renato. Seja bem-vindo, meu irmão. É muito bom estar aqui com você. Que bênção, viu? Um prazer, né? Fiquei muito feliz pelo convite. Benção. Como o senhor disse aí no início, nós conhecemos há pouco tempo. Sim. Mas parece que essa amizade, né? Já tá longa, já tá né? fluindo, né? Bom. Muito bom conhecer, Bom. né? Saber que tem homens de Deus dispostos aqui também a levar junto o evangelho para essa cidade. Glória a Deus, benção, Amém. né? Pastor Renato, eu sempre esqueço, aí eu vou fazer isso agora, porque eu tô criando essa moda para não poder esquecer. Bacana. Fala para todo mundo que tá te ouvindo, a igreja que você pastoreia, o local que você está, porque se alguém aqui chegar e conectar com a sua história, quiser te encontrar, quiser conversar com você, onde te acha? Bacana demais. Nós estamos ali na Álvaro Botelho, Legal. número 625, Igreja Batista, Vale das Bênçãos, independente de Lavras. Benção, glória Nós a Deus. estamos ali na Álvaro Botelho já há 6 anos. 6 anos. Mas a igreja é 17 anos já. 17 em anos. Lavras, E 17 você anos. tá na igreja há quanto tempo? 16 anos e 6 meses. 16 anos e meio ali, você fundou ela, né? Na verdade, nós chegamos ali na Álvaro Botelho, né? Aham. Na Álvaro Botelho, não, na Rua Santana. Na Rua Santana? Na Rua Santana era bem pequenininha, né? Aí chegamos ali um dia e estamos lá até hoje. Vai ter história pra você, mas vamos chegar nisso. Vamos chegar nessa parte. Então não sai daí que você vai chegar, você vai entender aí a vida do pastor Bacana Renato. demais. Pastor Renato, vamos lá. Nasceu aonde? Eu vou começar, o começo tem que ser do início, né? No início. Nasceu aonde? Nasci aqui em Lavras mesmo. Hospital Luz Pinheiro. Legal, Luz Pinheiro. A minha avó trabalhou no Luz Pinheiro. É mesmo? Eu não sei se o Luz Pinheiro fechou quando? Mais ou menos assim. Acredito que 2000. Não, anos 80, e eu nasci em 81. Eu sou 86. Então acredito que ele deve ter fechado em 89, acho que no máximo aí. No por aí. máximo. Então eu cheguei talvez pegar alguma coisinha lá, eu sou 86, então. Sim, pode ser. Mas existe uma história ali do Eu Luz Pinheiro. nasci, na verdade, no Luz Pinheiro, porque a fazenda ao qual meus pais moravam, o dono da fazenda era diretor do hospital. Olha só, então você tinha porta aberta ali. Verdade, falecido Geraldinho Vilela, doutor Geraldo Vilela, Olha só. oftalmologista. Oftal. É brincadeira, hoje né, é surreal dizer isso, né? Que você nasceu por a mão de um oftalmologista. Você nasceu por ele? Por ele. Olha O só. oftalmologista fez o parto da minha mãe. Olha Naquela só. época tinha muito disso, Tinha né? muito disso. E aí nós nascemos ali, eu e minha irmã. Nascemos nós dois ali no Hospital dos Pinheiros. Vocês são quantos irmãos? Por parte de pai e mãe, eu e minha irmã. Uhum. Mas eu tenho 2 irmãs, né? Por parte de pai. Por parte de pai, legal. Três irmãs, Sheila, Annelise e Isis. E o irmão? Não, 4 irmãos todos. Ao todo somos 4. Todo. Achei que era você e mais 4. Não, são 4 eu mais 3. Ah, legal. 3 irmãs. Só você lá no meio, lá Só eu lá. paparicado, né? Mas é benção, viu? São bravas, mas é benção demais. Criou ali na rede. Você nasceu em qual bairro? Eu sou da Ponte do Funil, rapaz. Olha que você massa. acredita? Que massa. Nasci no hospital, logo em seguida, 3 dias depois, já estava lá. Né? Fiquei lá naquela região da Ponte do Funil até os 18 anos de idade. Então a sua vida, a maioria do seu tempo foi lida com roça? Com roça. É mesmo? E depois que eu vim para a cidade, ainda continuei trabalhando um longo período. Aí roça, você fazia o quê? Você mexia o quê? Rapaz, comecei de faxineiro, você acredita? Olha só. Quantos anos? Dependência, muito novo. A turma hoje vai trabalhar, não. Antigamente era cedo, né? 10 anos, você acredita? Com 10 anos você começou? 10 anos eu comecei a trabalhar lá. Né? Meu pai era encarregado da fazenda. Aham. Né? E aí ele falou, não, vai ter uma oportunidade. Aí comecei ali e desde os 10 anos, já estou aí hoje com 43 anos. Que massa. Né? Mas eu trabalhei na roça assim diretamente até os 26 anos. Até os 26? Até os 26. Aí você foi ali lidando, veio palavras. Aí aos 26 eu vim para a cidade antes, não é? Não mudei para cá em 1998. Fevereiro de 98. Eita. Qual bairro? Novo Horizonte. Novo Horizonte. E ali passei até 2007. Que legal. Em 98, 2007 ali no Novo Horizonte. Saiu para casar ou você casou no Novo Horizonte? Não, casei e saí. Casou e saiu. Hoje eu resido no Serra Verde. Legal. Eu morei o tempo todo no Bela Vista e eu só saí do Bela Vista para casar. Casei com 18 anos, aí depois saí.
Volto lá no Bela Vista, não conheço mais ninguém. As coisas mudam muito rápido. Eu no Novo Horizonte, porque eu vou todos os dias, né? Sim. Minha mãe ainda mora lá. A sua mãe não mora lá, ainda Mora tá. lá. Aí vou todo dia lá no Novo Horizonte, tem amigos lá. Minha família, parte da minha mãe, mora muita gente lá. Legal. E aí nós estamos lá no Novo Horizonte, tem esse relacionamento lá com o bairro, né? Tá. E como é que era a sua infância? Trabalho, escola? Como é que você fazia isso? Eu estudei lá próximo, né? A escola era próxima da minha casa, numa comunidade chamava Barrocada. Existe a Barrocada hoje ainda? Ainda não? existe. Existe a Barrocada. Ainda existe. É diferente do Barroso. Diferente. Do Barroso. Então eu morava na fazenda e estudava lá na Barrocada até a quarta série. Até a quarta fundamental. Série. Olha só. E aí, depois eu vim para a cidade. Tinha um ônibus que passava na zona rural, né? E aí eu vim estudar no Cristiano de Souza. Cristiano Souza é lá na Nova Lavras. Nova Lavras lá em cima, aquele que desce. Aquele naquela avenida duplicada ali. Na avenida duplicada, tá lá em cima, lá perto do campo. Isso. Do campo. Exatamente. Aí você formou ali. Aí fui até a oitava série lá. Depois, aí eu mudei para a cidade. Quando eu mudei para cá, ficou longe. Aí, de novo, como eu vim para o Novo Horizonte, aí eu fui para o Azarias Ribeiro. Eu formei no Azarias Ribeiro. Eu fiz primeiro, segundo, terceiro ano no Azarias Ribeiro. Então, aí eu também formei no Azarias Ribeiro. Formei no Azarias Ribeiro. Mas aí, a sua infância, você... Resumidamente, tudo lá na roça. Na roça. Trabalhando, estudando ali. Brincando quando dava, aquele negócio. Exatamente. Andar de cavalo para cima e para baixo. Rapaz, ali... A infância na zona rural, ela é muito proveitosa. Era uma outra época, né? As brincadeiras eram diferentes, né? Era muito mais... não, hoje se for parar pra pensar, hoje as crianças o que fazem tela, né? Isso aí. Tudo na tela e é difícil. E eu conto pros meus filhos, né? Aí eles falam, é mesmo, papai? Eu falei, era bem assim. Mas foi muito bacana, sabe? Foi assim... aprendizado muito. Ali também eu conheci o Senhor, né? Então, na roça? Na roça. Então, voltando lá na família, na roça, você vem de uma família cristã, uma família... Como é que é o processo dessa conversão aí? Rapaz, aí é uma longa história. Vamos contar. Tem tempo. Na verdade, a minha avó era espírita. Olha só. Espírita praticante. 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 O meu pai levava Allan Kardec no nome. Olha só. José de Allan Kardec. José de Allan Kardec. E aí eu frequentava as reuniões, não é, com a minha avó, não é? A minha mãe ia, não é? Meu pai nunca foi muito de ir. Mas a minha mãe ia, a minha avó me levava. Se fosse, ia ser muito honrado, né, pelo nome. Não é? Verdade. Se fosse, teria uma honrinha especial ali, gente, ele aqui. E aí foi ali, e com isso, até os 89, 90. Sua avó? Ou não, ano, né? Ano. Isso. Anos 89, 90. Isso. Ok. Anos 89, 90. O alemão, que é o jogador de futebol, daquele Lavras, comprou a fazenda. Era lá na fazenda? Onde é a fazenda que você morava ali, que seu pai olhava ali? Isso. Era a fazenda do alemão? Do alemão, só que era o Geraldinho Vilela. Então eu sei da onde nós tá falando, então. Sim, sabe. Então, beleza. Era ali tudo ali que você cuidava daquilo ali. Isso, eu trabalhava ali. E era aquelas mesmas tábuas lá, irmão? Que as mesmas coisas já reformou? Não, é ainda. Você conhece lá? Eu conheço aí. Bacana. Eu andei lá uns dias lá com o pessoal lá. Sim, era daquele jeito. Olha só. Muitos anos. Só que você entra lá, então você lembra de muita coisa. É muita coisa. Que legal. E aí você vai, aí lá... Então, aí quando o alemão comprou, logo depois o alemão conheceu o Senhor. Olha só. O alemão, ele vai conhecer a Deus aqui no Brasil ou fora? Não, ele conheceu, rapaz, você não acredita. A história dele é interessante. Traz ele aqui um dia. Minha história, traz ele um dia. Só resumidamente, em frente à Assembleia de Deus tem uma Deus e Amor. A Deus e Amor. Você lembra? Que era Deus e Amor lá. Ele passando no quebra-mola, ele já ia viajar. Só que ele tinha ganhado uma Bíblia que o Jorginho tinha dado para ele. O jogador. E os atletas de Cristo. E ali ele ouviu aquela palavra e aí ele foi no avião e falou, não, quero entregar minha vida. E aí chegou lá, procurou o pessoal, foi numa igreja, enfim, e aí ele conheceu o Senhor dessa forma. Ele ganhou uma Bíblia, teve uma experiência pessoal com Deus no avião. No avião, chegou na Itália já, vamos dizer, já com um encontro, procurou o pessoal e ali ele atinou para isso.
E aí o que ele fez? Ele trouxe toda essa experiência que ele adquiriu na Itália, no decorrer dos anos, para a fazenda. Aí é onde você encontra com Jesus ali. Ali começou a história, porque lá ele fazia os cultos no sábado. Nossa, que legal. E aí ele trouxe a Bethesda para cá, trouxe a casa de recuperação primeiro. Sim. Né? E aí ele trouxe a Bethesda para cá. A Bethesda veio com ele quando era tenda? Isso. Na tenda eu lembro, eu passava lá, mas nunca entrei. Isso. Eu passava lá. Só que antes teve a casa de recuperação, os cultos lá na fazenda. Sim. Né? Teve todo um processo. Teve todo um processo. E a de fundação da igreja. E ali eles começaram a trabalhar comigo. Olha né? só. Ele começou a pregar para mim, e aí a minha mãe converteu primeiro. Sua mãe foi? Minha mãe aceitou primeiro, batizou, e eu relutando. Né, com toda uma cultura religiosa, né, que carregava, familiares, enfim. E aí, um dia, meu irmão, eu estava num culto. Esse tempo que você relutou, vamos lá, o pessoal poder entender também, porque às vezes tem gente relutando aí. Tem gente, eu não sei se eu vou, não sei se fico, né? Foi mais ou menos um processo de quanto tempo? Você lembra? Assim, só 1 ano e meio, 2 anos, 6 meses? Muito mais. Mais? Muito mais. Então, os irmãos ali esperaram com paciência do Senhor para poder ouvir essa coisa. Porque a minha mãe, ela deve ter aí, acredito que no ano de 98, por aí, ela deve ter batizado. Então, eu comecei a ouvir em 93 o Evangelho. Então, nossa! Que eu fui entrar em 99, 2000, por aí. E só para me abrir, assim, a maioria dos evangelhos que são pregados hoje mudou muito. Sim. O evangelho que você ouviu lá em 98, para quem tá assistindo a gente, era mais raiz ou era assim... Meu irmão, que saudade. Sabia? Que saudade. Era uma palavra muito impactante. Rapaz, eu vi o clipe essa semana daquela música Eu Fui no Terreiro do Inimigo. Você lembra dessa? Não lembro. E peguei tudo que Deus me roubou debaixo dos meus pés. Debaixo dos meus... Rapaz, que saudade que deu de quando eu converti. Eu falei assim, gente do céu. Tem uma música que é o único que é digno. Essa música eu rendi aos pés do Senhor. Olha, vamos lá, a saudade do evangelho. Como é que o evangelho era pregado naquela época que te marcou? Que você falou assim, olha... A simplicidade do evangelho ao qual era colocado para as pessoas. Olha só. Uma forma direta. Pecado, Cristo te salva. Isso, mas de uma forma amorosa, simples. Tem aquela... nós entendíamos que não era uma graça punitiva. Que legal. Não era uma graça punitiva, porque hoje nós achamos que a graça é punitiva. Talvez. Não era. É um negócio. É uma graça perdoadora, uma graça diferente. Era muito diferente a forma. Que era. Então, por isso que eu tento trazer isso para a minha igreja hoje, sabe? Essa identidade desse evangelho que era pregado lá. Que massa. Que massa. E tudo era muito novo, né, para mim. Então, aquelas palavras, quando eu realmente entreguei, elas me rasgaram, né? E você lembra como que foi? Quando que foi? Rapaz, um culto. Eu tenho uma cicatriz na mão, né? Tenho uma cicatriz na mão que eu tinha sofrido um acidente. Um cavalo lá. Sim. E aí eu vim para o hospital, voltei lá, e nesse culto, o pastor que estava pregando, o pastor Eliel, sim, ele estava lá, ele pegou o violão e começou a cantar essa música. Olha só. Nesse dia, a presença do Espírito Santo na minha vida foi algo assim que talvez eu ouso dizer que nunca mais eu senti daquela forma como aquele dia. Que massa. Eles falam, né, que se você não sabe o dia e a hora que você converteu, talvez porque não tenha acontecido ainda, né? Porque isso marca a vida da gente. Isso foi 2000 por aí, acredito. Eu sou ruim de data, mas acredito que seja nessa época. E aí, ali, nossa Deus, muitas coisas aconteceram. Então, depois daquele dia, só que aí teve um período ali, depois que passou aquele, né? Eu não gosto de falar de primeiro amor, porque a gente nunca pode perder o primeiro amor. Aí depois que passou aquele período, eu dei uma esfriada e ainda continuei relutando com algumas coisas. Portanto, que eu fui batizar só em 2003. Olha, você conhece a Cristo em 2000, 98, 2000, sim, mais ou menos? Eu comecei a ouvir em 93. 93, olha o plano. 98, 2000 você converte. Isso aí. E 2003... eu batizei. Você é batizado. Com um outro pastor, que não era o pastor Eliel, o pastor Sérgio. É um fantástico. Vivo ainda? Esses pastores estão vivos? Sim. Legal. Pastor Sérgio é um cara fantástico. Tá onde hoje, você sabe? Fortaleza. Tá lá com a família em Fortaleza.
Legal. São homens que marcam a nossa história, né? Aprendi muito com ele. Um homem humilde, um autodidata, um cara bacana demais. E aí, em 2003, aí começou realmente o aprendizado. Isso tudo lá na casa ainda ou já tinha igreja aberta? Aí quando você batiza? Não, nós estávamos na tenda. Na tenda já? Já na tenda. Aí você estava na tenda. Já estávamos na tenda. Olha que legal. Batizei lá na tenda. Legal. Aí você fica... Quando você fala esse processo de mais ou menos, você consegue identificar um pouquinho qual que você lembra daquele tempo? Assim, olha, eu não sei se é isso mesmo que eu quero, talvez os pecados ainda estavam naquele processo de santificação, aquele negócio todo, você sabe se identificar, né? Talvez, porque tem gente que passa aqui, mas foi uma namorada, ou foi os amigos, ou foi as baladas, você consegue identificar esse processo? Na verdade, por que eu fui chegando? O processo de separação da minha mãe com meu pai me marcou muito. Então foi esse corte que teve. Porque eu relutava muito com algumas coisas. E aí, o alemão com a esposa veio me discipular. Legal. Isso depois do processo de divórcio. Durante. Entendeu? E aí eles falavam comigo, e aí falavam, não se preocupe, não é? E foram pessoas assim, enviadas de Deus para minha vida. Hoje eu louvo a Deus pela vida do alemão, da Cláudia. Que benção. Que me ajudaram muito nesse processo. Então isso me aproximou muito de Deus. E aí, quando você está numa roça, nesse intermédio aí, trabalhando lá, meu pai tinha ido embora de casa, e você está sem perspectiva nenhuma. Sim. O que vai ser, como vai ser, eu moro aqui na fazenda, isso não tenho nada. Irmão? 14. Nossa, adolescente. Muito difícil. Muito responsável, né? Porque começou a trabalhar cedo, mas com uma imaturidade ainda, né? Você era imaturo. E aí, com 16 anos por aí, entrou um outro casal na minha vida, o Valmer e a Renata. O Valmer é o policial que tá em Portugal. Isso. Legal, conheço. A minha primeira Bíblia, ele que me deu. Olha só. Ele me deu a primeira Bíblia, e ali ele trabalhando comigo e tudo. E aí eu fui nessa caminhada, até chegar 2003, que aí... Aí você aceitou, falou assim, não, eu tenho que batizar. Porque aí nesse intervalo ela tem a minha esposa. Você então, entre esse período, você casa, você namora? Namoro. Você namora? Namoro. Entre esse período aí eu conheci minha esposa. Aqui em Lavras, né? Rapaz, a história é muito interessante. Vamos contar a história dela. Vou contar, importante. Vou contar. Nós morávamos na mesma comunidade. Eu morava na fazenda, ela morava na comunidade chamada Cachoeirinha. Cachoeirinha eu conheço, ali perto do Zé Mário. Isso, exatamente. Ela morava ali. E eu ia ali... em cima da fazenda, né? Sim. Em cima da fazenda ali. Sim. Eu ia ali, mas eu nunca tinha visto ela. Aí eu vim para a cidade, para o Novo Horizonte, mudei para a rua dela. Olha, o pai dela tinha mudado primeiro. Então nós morávamos na mesma rua. Morávamos na mesma rua, e aí nós conhecíamos ali, mas um belo dia nós encontramos numa festa. Encontramos uma festa, e ali a gente acabou... Naquela época falava ficando, né? Eu nem sei qual que é a linguagem de hoje, tão moderna, né? Escreve aí embaixo, sabe qual que é ficando aí. É isso aí. E aí... Eu só sei que tem uma palavra que eles usam, como é que é, Dogão? Deu match? Deu match é quando você coloca dois nomes juntos. Eu acho que é isso, eu sou meio desligado. Sim, eu também. Mas aí, enfim, eu conheci ela nesse período aí. Me conhecia lá, ela morava na rua da minha casa, eu não conhecia ela ainda. Fiquei conhecendo, nós ficamos e aí estamos juntos até hoje. Nesse processo, ela entrou dia 12 de junho de 1998. Nós começamos a namorar. Dia 12 de junho de 98. De 98, Olha né? E estamos juntos até hoje. Que benção. Estão indo quantos anos? Então, de junho, 24 anos, né? Não, 20, dá mais, né? 26 anos. 26 anos juntos. E aí eu tenho 17 anos de casado. Glória a Deus. Aí, aí nisso, ela vai para a igreja junto com você. Aí teve um processo, porque teve um período aí, nesses anos 2000 aí, até o batismo nosso ali, eu fiquei um ano fora da igreja. Fora mesmo? Fora sem mesmo. Sem frequentar culto. Mas não fiz nada não me entreguei ao mundo, mas fiquei ali naquela inércia ali, sabe? Sem Deus, tal, buscando aí, Deus do seu jeito, de sua casa, aquele negócio. Eu sei que Deus existe, mas não esfria. Não é? É desafiador, não dá. Não dá. E aí,
ela falou, nós precisamos casar. Aí eu falei, não, é muito cedo. E aí eu falei, não, aí a minha mãe falou, nós precisamos pra igreja. Aí eu voltei pra igreja. Com ela, aí você leva ela. Aí eu levo ela. E aí ali teve a escolinha da Bethesda, não é? Que tinha uma escolinha, não sei se você lembra ali, ela trabalhava na escolinha. Não lembro. E as mulheres lá discipulando ela. Que massa. E aí a gente começou a caminhar junto. E aí nós ficamos até 2004 na Bethesda. Sim. Em 2004 nós saímos da Bethesda. Eita. Saímos de ver, eu e a minha família. Minha mãe, sua mãe, irmã, todo mundo. Por causa de troca de pastor, alguma coisa Exatamente, assim. teve uma troca de pastores. Olha, isso eu acredito que, assim, não sei, né? Cada um é cada um, mas isso é comum, né? Às vezes a gente gosta muito de um pastor e quando um pastor sai, é difícil, né? É desafiador. Pastor, e isso é um problema, né? Eu não sei como que foi lá. A gente tá conversando aqui, a gente acaba que fala de igreja também, a gente vai conversando. Quando essa troca ela é uma ruptura muito drástica, é pior. Agora, quando o pastor ele gera alguém e Deus o chama para outro lugar, uma forma mais tranquila, mais tranquilo, se perde menos na igreja, né? Mas hoje tem muitas igrejas que trabalham dessa forma, né? O pastor é 2 anos só. Exatamente. Não importa o laço que ele criou. Nós vamos tirar ele daqui e mandar ele para outro lado. Aí é complicado. Mas eu imagino que essa saída nossa foi muito mais por maturidade. Sim, nossa. Então faltou também, talvez, um pastoreio naquele momento, mas foi mais por maturidade nossa. Sim. Acho que nós esfriamos um pouquinho. Sim. Não é? A troca de pastor pode ter ajudado, mas nós esfriamos um pouquinho. Então, nessa data, mais ou menos, nós ficamos até 2006 sem igreja. Vocês não foram para outra igreja? Nós não fomos. Meu Deus. Mas fazia culto no lar, alguma coisa? Sim, a minha mãe sempre é uma mulher de fé, uma mulher... crente, Senhor. Pensa numa mulher firme. Que bem. Experiências fantásticas com o Espírito Santo, assim, coisas sobrenaturais mesmo, sabe? Que bem. Mas nós ali naquele... A minha irmã principalmente, então a gente deu uma balançada nesse período. Olha só. E aí entra a Batista Vale das Bênçãos. Sim. Não é? Mas a Batista Vale das Bênçãos já entra com o pastor Giuseppe? Sim. Já entra. Só que nesse período antes tem uma história de casa de recuperação. Sim. Não é? Que eu trabalhei muito tempo em casa de recuperação, 6 anos, com o alemão diretamente em casa de recuperação. Qual que foi a sua história viajando com o alemão? Foi em qual período? Foi que eu trabalhei com lá? Não. Eu sempre... Na verdade, o alemão, eu posso dizer que ele foi um pai para mim. Porque meu pai saiu, ele assumiu ali, não é? Nos ajudou demais da conta, né? Em todos os sentidos que você possa, financeiro, espiritual, material, enfim. E aí ele me levava para todo lado. Onde ele ia, vou para São Paulo. Itália, você foi com ele? Não fui. Ah, não foi não? Não foi. O máximo nós somos juntos foi no Amazonas, né? É mesmo? Em Manaus. Nós somos juntos na Europa, eu não cheguei aí. Não chegou aí não. Não, porque quando ele veio, depois ele já estava mais aqui, né? Fixado aqui no Brasil. Tá, legal. Eu não tive a oportunidade, né? Mas aí, nesse período aí de casa de recuperação, foi um aprendizado muito grande. Legal. Que eu só vim entender lá em 2006. E aí, sempre eles me chamavam para reuniões de diretoria. E eu falava, gente, mas eu não... O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Né? Então, se eu ver lá na ata de fundação da Casa Betânia, o meu nome tá lá. Tá lá. Como um dos fundadores, né? Legal. Então, ali eu aprendi muito. E aí foi até que o alemão voltou para São Paulo, enfim. Foi até 2004, mais ou menos. Entendeu? Porque eu fiquei na Bethesda, Casa de Recuperação. Né? E depois de 2004, aí eu realmente saí. Aí você saiu e... Saí da casa de recuperação, saí de tudo e fui seguir minha vida. Fui seguir minha vida e fui embora. Em 2006, um cara que eu sempre falava de Jesus para ele lá no Novo Horizonte, não é? Que é o Mário, ele me convidou para ir na igreja do Giuseppe. Olha só. Que era lá na Rua Santana. Na Rua Santana. E o Giuseppe veio com influência do alemão. Sim, o Giuseppe ele veio para o Brasil de lua de mel. Olha só. No Rio de Janeiro. Não é? Eu já o conhecia antes, porque eu levei ele numa cidade chamada Embu das Artes, em São Paulo, junto com a esposa do alemão, para ele comprar algumas coisas que ele estava retornando para a Itália. E chegando, ele teve um sonho de vir para o Brasil abrir um trabalho com crianças lá no Novo Horizonte. Que é o Jaque. Isso. Jesus ama criança. Jesus ama criança. Não é? Que hoje não tem mais, porque nasceu no coração dele, enfim.
Mas aí o Mário me convidou. Tem um pastor italiano que abriu, eu tô indo lá na igreja dele, porque ele começou um trabalho muito forte no Novo Horizonte e ele levou o Mário para recuperar. Olha só que lá na Betânia. Na Betânia. Né? E o Mário me convidou para ir na igreja. Eu tava 2 anos aí sem igreja. Olha só. E eu com a minha esposa naquele negócio, nós precisamos casar, nós precisamos entrar numa igreja, não tá certo, nós precisamos ajustar, principalmente ela. Eu confesso que eu tava um pouco mais frio. Uhum. Mas, vamos levando. E aí eu fui, rapaz, cheguei lá numa igreja pequenininha. Legal. Cabia poucas pessoas. Né? E ali, eles estavam no último culto naquele local. Olha eles estavam mudando para um lugar maior, que era aqui na Rui Barbosa. Onde que é a Rui Barbosa? A Rui Barbosa é ali na rua da Big Móveis ali. Era qual cômodo ali? Você lembra? Não tem a bola de neve agora? Tem. Por ali, eu não lembro certo. Sim, ali, é, mas ali era naquelas mediações ali. Olha só. E ali ele começou um trabalho, e aí teve uma reunião lá um dia de diretoria, ele me convidou. Eu falei, mas eu tenho 4 cultos que eu tô aqui, tá me convidando. Aí acabei que eu fui. Igreja pequena, irmão, todo Não é, rapaz? Todo mundo faz tudo, todo mundo é verdade. tem que fazer. E ali começou, e aí foi. Nossa, que bacana. Aí essa história toda você pegou com o pastor aqui, Giuseppe. Aí de 2006 para cá, não é? Como que ele teve essa ligação com a Bethesda? Ele, na verdade, quando eu saí da Bethesda, ele teve um período na Bethesda por causa do alemão. Ah, tá. Então foi com o alemão. O alemão já não estava mais. O alemão já estava em São Paulo, já estava, vivendo a vida lá. Sim. Mas ele falou, não, vai lá na Bethesda, porque tem um relacionamento e tudo. Aí ele foi para a Bethesda. O pastor Zé ficou um tempo na Bethesda. Só que esse início eu não acompanhei muito bem. Uhum. Né? Eu fui acompanhar realmente depois que ele... Aí lá na Bethesda, como teve toda essa mudança, tudo, ele acabou saindo da Bethesda também. Também. Aí ele viu a necessidade de abrir uma igreja para cuidar dos pais dos meninos do Jaque. Que legal, cara. Não, porque uma coisa chama a outra, né? Exatamente. Você quer ter pessoas na sua igreja, cuide bem dessas crianças, que você vai ter os pais dela aqui com certeza. Exatamente, né? Aí é um ótimo meio para você ganhar pessoas, né? Aí ele foi e começou um trabalho em células. Que legal. Né? Começou no Novo Horizonte. E aí eu fui na igreja. Aí um dia, lá no Jaque, tinha uma célula. Aí ele falou, você quer levar uma palavra na célula pra gente? Eita. Eu falei, não, você tá falando um cara errado. Eu olhei pro lado, você falando comigo? Ele, não, leva uma palavra, eu lembro direitinho. E nisso... Vale de Ossos Secos, né? Vale de Ossos Secos. E nisso você já estava com a sua empresa de pintura aberta? Não. Aí isso eu já tinha um trabalho, eu já trabalhava, eu vim da roça. Primeiro trabalho, eu trabalhei no posto de gasolina, lá na JK. Sim. Então você veio para ser carteira assinada. Isso. Para ter carteira assinada. Isso. E estava lá tranquilo, lá no posto de gasolina, trabalhei 2 anos lá. Aquele posto Morrão lá mesmo? Isso. Eu fui o primeiro frentista daquele posto quando inaugurou. Olha só. Logo depois, o alemão arrumou um trabalho para mim com o caçapa jogador. Sim. E aí eu trabalhei com o caçapa 2 anos, voltei para a roça. Na roça do caçapa. Do caçapa. Fiquei 2 anos com ele lá. E aí, depois de 2 anos, eu saí. E aí eu fui trabalhar na COFAP. Uhum. É verdade, você falou tempo. E aí fiquei 7 anos na COFAP. Na COFAP. Né? Então, todos esses aí, carteira assinadinha, tudo tranquilo. Eu lembro que da COFAP você começou a abrir a sua empresa. Na COFAP eu conheci meu sócio. No sócio. Que hoje é o Crisney, né? E o Danilo. Conheci eles lá na COFAP. Legal. Aí lá, a partir de lá que nós montamos a empresa de pintura. Aí você hoje presta serviço. Se quiser pintor, irmão, contrato o pastor Renato. Em nome de Jesus, né? Tamo aí. Esse cara é bom. E aí, vamos voltar, a gente vai bom. Isso aí, isso mesmo. Aí você vai de Ossos Secos, a primeira palavra que você pregou. E assim, quantos anos de crente ali, já tinha uma experiência boa? Assim, por mais experiência que tenha, a primeira palavra é a primeira palavra. Pastor, porque eu nunca, eu sempre fui um levita. Mas levita no sentido bíblico. De servir no templo, de carregar, de fazer. E era comigo. Não levita do tela. Não levita de cantar. Levita do tela. Levita de cantar, isso aí realmente eu não tenho dom. Tem um monte. Eu não tenho dom, mas o levita de servir no templo mesmo, de capinar, de limpar, de ficar na portaria, de abrir igreja, de fechar igreja. E a sua herança era o Senhor mesmo. Não tinha nada em troca, era o Senhor. Minha herança era o Senhor.
entendeu? E eu fazia com amor e paixão mesmo, dedicação, sabe? O maior prazer, com alegria. E aí, eles, não, eu falei, não, isso não é para mim, sempre nos bastidores. E aí o pastor Giuseppe veio e me lançou esse desafio. Tá vendo, né, irmão? Você que fica aí, isso não é para mim, pastor, isso não é para mim, pastor. Vai, meu filho, vai. Eu tinha dificuldade até de orar, por exemplo, eu distribuía a Santa Ceia, mas às vezes o pastor Sérgio falava, pastor não, Renato, ora para abençoar os símbolos da ceia. Rapaz. O pão, o suco. Como é que você deixa cair no chão? Deixava cair e ir embora. Esse negócio vai temporal, foi depois eu falava, pastor, você não pode fazer isso comigo, não. Me avisa 3 dias, 5 dias. Tá doido, né? Pastor nunca avisa, viu, gente? Aposto que você faz isso também de agora. Claro. Não, você tem que estar preparado, né, pastor? Tem que estar preparado. É isso. Se não tá, fica. Não é? E aí, o pastor Giuseppe me impulsionou muito nessa parte. Legal. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou levar? E aí que eu vim, falei, opa, o Vale de Nosso Sossego, vou falar alguma coisinha. Aí eu lembro direitinho, peguei um caderno de matéria, peguei uma folha, escrevi algumas coisas, não é? Enchi um lado de uma folha. Lá na hora não saiu nada daquilo que eu escrevi. Você acha que você fica ali 1 hora, mostra que dá 1 hora de pregação. Exatamente. Aí fala 5 minutos, acabou. E aí eu ministrei ali pro pessoal, e aí o pessoal falou, rapaz, mas foi bênção. A sementinha foi plantada no seu coração, esse negócio é bom. E aí o pastor José começou a me apertar. Olha só. Começou a me dar algumas responsabilidades, e eu sempre, não. E aí, até que chegou em 2013. Olha. Aí veio todo um período aí, né, de várias experiências, de vários... Desse tempo de formação no discipulado, de formação ali que você teve com homens de Deus, o que mais te marcou? Você fala assim, cara, isso aqui que fizeram comigo, tal, porque comigo foi a paternidade que o Miqueias gerou sobre mim, sabe? Sim. Eu cheguei na igreja, irmão, eu tinha que sentar de perna assim, ó, porque se eu sentasse de índio, o pessoal ia ver meu tênis furado. Então, chuva, eu botar a sacolinha no pé para chegar na igreja. E o Miqueias gerou essa paternidade, né? Então isso me marcou muito no discipulado, né? Nesse processo todo. O que te marcou? Que você fala assim, cara, eu sei que teve N processos, mas quando o pastor chega e começa a falar com você, o que te marcou mais esse processo todo? Uma das coisas que eu fiquei, um europeu largar e vir cuidar de criança num bairro carente. Eu falei, opa, esse negócio é diferente. É diferente. É diferente. Não é? E a forma como ele lidava com as pessoas. E eu vi isso porque na minha mãe, a minha mãe, um coração fantástico. E eu vi isso com o pastor José, esse elo que ele teve com o bairro, com as crianças. E aí esse coração enorme que ele tinha de cuidar e deixar tudo lá e vir dedicar tempo para as crianças. Eu falei, eu não posso ser um cara comum. O exemplo arrasta, né? O exemplo. Então, isso aí, e aí eu vi o fruto que ele colheu. O Novo Horizonte tinha 700. 700 o quê? 700. Centros. Terreiros. Ele fez um trabalho que fecharam todos, ficaram um. Olha. E um trabalho sem confronto. Não, sem confronto. Não, sem um problema, sem uma discussão, sem nada. Só oração, vigia. Não sou ungir a porta lá. Nada. Só com exemplo, coração enorme, cuidando das crianças. E isso cara, foi me marcando. É um bairro de 15 ruas. É 15, mais ou menos? 18 ruas? Sim. Era... A minha mãe, ela morou um tempo lá na Rua J. Sim. A sua rua era qual lá? Rua M. A minha mãe, ela morou um tempo lá, lá na Rua J. Não sabia. Eu sempre fiquei com a minha avó, mas eu sempre tava lá, sempre assim, né? Não muito, mas eu sempre tava lá com a mãe na Rua J, na segunda casa, lá em cima, quase perto da esquina, um pouquinho para baixo, assim. E ali é um bairro de poucas ruas, né? Tipo assim, e 700 é muita coisa. Então, isso aí veio, né? E isso veio me marcando, a forma como ele lidava, como ele agia. Isso aí eu via, não é Cristo mesmo agindo através da vida dele. E isso foi me impactando. Que legal. Não é a forma que ele agia. Então, uma das coisas que me marcou é o cuidado.
não é? O cuidado para com as pessoas. E o Jaque era manhã, tarde, noite? Como é que manhã, tarde, noite, madrugada. Eu não trabalhei no Jaque. Não fui muito envolvido nesse projeto. Eu ajudava nos bastidores. Sim. Né? Porque o senhor estava mais para a igreja, né? Na verdade, sim. Na igreja, trabalho circular. Então, assim, eu sempre, para falar a verdade, eu sempre ficava mais querendo correr, na verdade. Né? Mas sempre tinha essa sempre assim, né, irmão? A sua história é a história de corre, mas lá te pega não é? É isso aí. E aí veio até 2013 que iria consagrar 2 pastores, o Adílio, né? Mas o Adílio passou na Universidade de Varginha para dar aula, ele foi embora para lá. E aí o pastor falou, não, você vai ser. Você não pode, você não tem faculdade, não formou em lugar nenhum ainda, sei, então, você trabalha aqui mesmo. É isso aí. E aí o pai dele ia vir, né? Se eu não me engano, entre julho e agosto, né? O pai dele veio e em agosto nós fomos, né? Se não estou enganado, no segundo domingo de agosto, nós fomos consagrados. Do ano de? 2013. 2013. Nós fomos consagrados pastores. Eu Olha só. E minha esposa. Ali na HI, sabe onde é HI hoje? Sei, no galpão. É Empório, eu acho agora. Em frente ao Carison. Não. Ah, tá. Então era em frente ao Carison, ali no bairro Ouro Verde. Ouro Verde. Sim, nós estávamos ali. Ah, tá. Nós estávamos ali. Nós saímos da tenda, fomos para lá. Olha que legal. E ali nós fomos consagrados. Aí depois vocês passaram para a Avenida Principal. Sim. Aonde é a Lagoinha hoje. Sim. Aí eles passaram ali para a Avenida Principal. Ali eu tive o primeiro experiência com um pastor mesmo. Por quê? O pastor, ele foi para a Itália. E aí, se eu não estou enganado, ele ficou 40 dias lá. Nossa. E aí houve a minha primeira experiência mesmo ali de conduzir a igreja. E gostou? Rapaz, lógico que não é experiências, porque quanto maior a responsabilidade, mais nós nos aproximamos. Não é? Não é? Você fica mais próximo, você busca mais, você, não é? O senso de responsabilidade aumenta. Aumenta, com certeza. E aí eu fiquei ali e aí nós conduzimos pela graça do Senhor muito bem, na ausência dele. Que benção. Né? Passou pelo teste. Passamos pelo teste. Ele voltou, aí ele já começou a fazer viagens assim mais, né, num período mais curto, porque ele ficou um longo período sem ir para a Itália. E aí nós ficamos ali. Sempre quando ele saía, aí nós estávamos ali. Que cuidava. Mas nos domingos eu falei, não vou pregar de jeito nenhum. Então, é desafiador, né? Então, o que te marcou mais no seu discipulado foi essa questão da referência de um homem de Deus, de um homem que entrega a sua vida para cumprir o propósito dele. É isso aí. Portanto, que agora, quando nós assumimos a igreja aqui, nós vamos lá na frente, daqui a pouquinho nós voltamos lá. Né? Nós vamos. É propósito e equilíbrio. Que legal. Entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Né? E aí ter uma vida equilibrada. Aí nesse processo, seu filho nasceu, seu filho é mais velho ou a sua filha? A minha filha, 14 anos. Só que aí, quando ela nasceu, eu ainda trabalhava na Cofap. Você trabalhava na Cofap? Na Cofap. Como é que foi essa experiência para você de paternidade? Fantástica. Eu conto que eu só acreditei mesmo depois que eu peguei. Que eu vi o parto ali e falei assim, esse aqui é meu homem. Assim, eu não sei se é com todo homem, mas enquanto a mulher tá gerando, você fica naquela, né? Tá aqui, tá legal, tô vendo. Você não tá sentindo nada. A hora que você pega, você fala assim, meu Deus. No dia 2 de fevereiro de 2010, às 1h30 da tarde, a doutora Mônica, eu não estou enganado, veio com ela para mim e entregou. A minha é dia 16 de fevereiro de 2012. Aí, a minha menina, de fevereiro também. Aí trouxe ela, eu olhei aquele olhinho já aberto, verdinha, ela tem um olho verde. Aí, na que eu olhei ali, aí, eu não choro não, viu, pastor? Chora não, mas... Esse dia que eu vi ela ali, nosso Deus, né? Foi uma emoção fantástica. Eu vi, não é? É muito bom essa questão de ser pai. Não é? Porque ali você vai entender o que é Deus Pai. Não é? Tipo assim, porque enquanto a gente não é pai, a gente não entendeu o que nossos pais fizeram, o que nossos pais trabalharam. Exatamente. E o que Deus fez como pai.
a gente não consegue compreender isso. Eu costumo dizer que eu dei mais valor do meu pai e da minha mãe depois que eu tive ele lá. Sem dúvida. Assim, cara, os caras ralaram demais comigo. Eu lembro que eu ficava só cantando aqui a musiquinha, Jesus está aqui, madrugada inteira pra poder dormir. Tão certo como o ar que eu ficava cantando aqui. Eu vinha trabalhar no período da tarde da COFAP, por exemplo, chegava em casa 10h30, minha esposa já estava cansada. Aí ficava com ela ali, né? Minha esposa teve um pré-eclâmpsia. Olha só, desafiador. Ficou um período sem poder receber visitas, só minha mãe ajudando ali. E a Maria Luísa, nos primeiros 4 meses, chorava demais. Meu Deus. Mas ali, hoje eu tenho saudade, né? Eu tenho não. Aquele cuidado. É muito bom, viu? Rapaz do céu, eu botava lá no carro pra poder, só dormir andando de carro. É mesmo? Aí era 2 horas da manhã, eu tava dando volta no bairro pra poder... Maria de primeira viagem. O Azaf já não foi assim, mas aí lá, meu Deus do céu. A Maria Luísa, qualquer coisinha, eu corri pro hospital. É mesmo? Só que a Maria Luísa, a minha esposa trabalhava ainda, muito ativa, eu também trabalhava, então ela foi pra creche desde os 6 meses de idade. Então ali ela foi... Então assim, esse período dela eu não aproveitei tanto. Agora já do mais novo, Luiz Otávio, aí já aproveitamos mais, que a minha esposa já não estava trabalhando, ela decidiu parar, porque ficou com a saúde muito debilitada na segunda gravidez, e aí veio o Luiz Otávio. Olha só. Daí acabou, né? Então, tem uma palavra que a gente chama de paternidade espiritual, que é ministrada nos encontros com Deus. Eu adoro ministrar aquela palavra por isso, porque quando eu peguei ela, eu entendi, né, o que é, né, realmente essa paternidade, né, entre nós e Deus, né? O que é um bebê ou um filho que não sabe pedir, não sabe, depende de você pra tudo. É isso aí. Quando a gente começa a enxergar Deus assim, né, irmão? É algo fantástico. É algo fantástico. E quando a gente enxerga Deus assim, normalmente, eu creio que são processos que Deus nos dá. É isso aí. Onde Deus começa a quebrar os nossos limites, talvez quebra orgulho, né? É isso aí. Quebra orgulho, quebra tudo, sim, cara. Olha, na verdade, quando nós temos os nossos filhos, né, e a gente entende essa questão da paternidade, né, espiritual com Deus, o Senhor fala, esse é o seu lugar aqui, ó, tá? Como é que é? Aí o meu cuidado é esse, olha aqui, né? E Deus me ensinou muito. Aí Deus vai só administrando e levando e cuidando, e a hora que você acha que você não vai ter, Deus dá, e aquele negócio vai acontecendo. Deus é maravilhoso. Maravilhoso, Deus é fantástico. Deus é bom. Então esse é um período assim muito bacana, com a FAP fiz muitas amizades, né? E aí depois, em 2013, eu fui até, e agora que veio 2022, abril de 2022. Foi a ida do pastor para a Itália. A ida do pastor para a Itália. Ele me chamou, e falou, Renato, nós vamos voltar para a nossa terra de origem. Eita! Meus filhos precisam ter essas experiências com os avós, de família. E de fato é aceitável, né? Isso. É aceitável quando a gente entende a história do outro. E aí tem quem planta, tem quem regra, tem quem colhe. Né? Ele falou isso para mim também no dia. E eu falei, pastor, negativo. Não quero. Não quero. Não posso, não quero, não tenho capacidade. O pastor já está definido. Né? Ele era bem prático. Você é o pastor da igreja. Já tá definido. O pastor precisa ir embora. Você quer que eu ponha quem? Aí eu falei, não. A tesoureira? A tesoureira? Eu preciso orar. Aí eu falei, tudo bem, pastor, mas eu já orei. E já estou dando minha resposta. O senhor orou como se eu te falei agora? E aí, na igreja tem um casal muito abençoado. Que tá lá desde o início. Que é o Verso e a Aline. Sim. É o Verso, eu conheço? Da JHC ali. Que JHC? JHC aqui, é o Centro Automotivo. Sufilme, Alarme, Som. Aqui. Rapaz, eu Verso. Do lado do Paulo Minicurso aqui. Não, então, eu sei aqui, mas acho que eu não. De fisionomia, assim, eu não tô lembrando. É um cara fantástico. É mesmo? Eu Verso? Fantástico, cheio de Deus, um cara Verso. Fantástico. Aí ele que a Aline foi na minha casa. Sentamos numa mesa e ele falou, pastor, se faz necessário que o senhor assuma a igreja. Como é que vai fazer? Vamos fechar? E os membros? E tudo. Eu falei, não, vai e tal. E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, até dezembro. Isso era abril. Até dezembro, senhor assume. Se não der nada certo, se não fluir, aí a gente para. Ok? Eu falei, não, vamos esperar o senhor trazer paz no meu coração. Olha só.
Vamos esperar o Senhor trazer paz no meu E coração. você estava muito tranquilo quanto a essa decisão de não assumir. De não assumir. Não estava. Se o pastor não era rebeldia, não era nada. Se o pastor Marcos estiver nos assistindo, né, da Casa da Benção, pastor Rani, eu falei, eu já vou lá para a igreja deles, que é pertinho da minha casa, vou quietinho com eles lá, sem problema. Né, já está decidido. E aí, eu nunca dormi uma noite tão bem dormida. Olha só. Amanheceu com paz no coração. Mas relutando. Com paz, mas relutando. Ele falou, não, você não queria paz? Nossa. Espírito Santo, você não queria paz? Tá aí, o que você está relutando contra aqui? Aí eu liguei para ele, foi até dezembro. Né? Nós vamos assumir. Aí chegou em novembro, eu chamei a equipe pastoral e falei, gente, vamos fazer uma reunião para a gente planejar o ano que vem, como é que nós vamos fazer? E o pessoal, mas não era até dezembro, então... Quer dizer que então, você, a pastora, aliviou o nosso coração agora, porque tá todo mundo orando, jejuando, a igreja nunca jejuou e orou tanto para o pastor ficar. Mas é só o Senhor, tá, meu irmão? É só o Senhor, pastor, para nos fazer isso. Porque lá atrás, todos aqueles discipulados, todos aqueles aprendizados, tudo que eu vi os pastores passando, meus pastores, o alemão, o que ele falava para mim, as palavras, nas viagens, ele me discipulando, me falando sobre casamento, como que era, como que eu deveria ter uma vida santa, me ensinando tudo aquele processo, tudo que minha mãe teve depressão quando ela separou, 2 anos. Nossa. Com depressão. Naquela época era muito difícil o recurso, então eu via a provisão do Senhor em todos os momentos. Olha que benção. E aí isso eu vim entender só agora. Não, engraçado, eu sempre falo isso aqui. Por isso que eu gosto de pegar do início e trazendo a história. Porque a história ela é contada com tanta perfeição que você começa e Deus vai mostrando. Olha, por causa disso aqui, você está vivendo isso hoje. E a gente começa a ver assim a maravilhosa história de Deus. Porque não foi fácil. Não é fácil para ninguém, na verdade. Mas assim, eu via muitas coisas, né? Mas nesse aí eu falava, Senhor, mas por que isso aqui? Não é? E eu falei, não, eu quero ficar quietinho. Por que eles me chamam para isso? Eu não entendia. Não, lá naquela reunião lá, da igreja pequenininha na Rua Santana, que você foi fazer uma reunião. Na verdade, a reunião já foi na Rui Barbosa. Na Rui Barbosa. Eles me chamaram. Na ata de fundação da Casa de Recuperação. Pastor Cerqueira, saudoso pastor Cerqueira. Olha só. Estava nessa reunião. Olha só. Ele foi convidado especial lá dessa reunião, eu lembro. Que massa. E aí, tudo isso que eu vi, as dificuldades dos pastores, não é? Acompanhando de perto as dificuldades. E aí ia porque eu só fui de 2 igrejas. Né? A Bethesda, né, que fechou em Lavras. Sim. E a Batista lá da Benção. Né? Então, fui só de 2 igrejas. Então, mas eu vi muitos pastores, convivi muitos pastores na Bethesda. Então, eu vi as dificuldades dos pastores, família, não é? Dificuldade com membro, dificuldades financeiras, e vários tipos de dificuldades. Vida de pastor não é fácil, não, né? Não é. Não é fácil, não. Não é, viu, pastor? E o povo mete o pau, porque as pessoas veem a ponta do iceberg, vê os caras que tá na mídia, vê meia dúzia que tem dinheiro, que tal, e acha que todo mundo é assim. O problema maior é aqueles que não são e querem ser igual a esses caras. Eles matam a igreja por causa de dinheiro, por causa disso, por causa daquilo, e acham que todo pastor tem que ser aquilo. Você me falava algo um dia, que falava, eu gosto de estar com pastores. E eu conversava com o Adílio, né, que está em Varginha hoje, ele veio na minha casa, nós temos uma amizade muito boa, a gente conversava e aí nós falávamos que a família pastoral dos pastores estão doentes. Sim. Por quê? Porque o pastor precisa também de cuidado. Precisa. Ele precisa ser ensinado. Precisa. Não é? Ele precisa ser exortado. Não é? Eu adoro alguém que vem e aponta o dedo para mim e fala, você tá errado, você precisa consertar nisso aí. Ô pastor, não tô achando legal isso aí que você tá fazendo. Você precisa esse caminho, tá? O que você vai? Olha aqui, a Bíblia tá... bom. E nós precisamos disso também. Sim. Então isso é muito importante. Todos nós estamos num processo de discipulado. Sim. Por isso que eu carrego comigo um versículo-chave, que eu carrego comigo, João 8:32. Né? Conhecereis a verdade. Ela vos libertará. Isso. Então, no original, até a gente comentava sobre isso, ela vos vai libertando. Não é? Então, como eu estou sendo liberto no decorrer desses anos? Como eu fui liberto e estou sendo liberto. Engraçado que Mateus, capítulo 28, quando Cristo passa para nós a grande comissão, o portanto ide,
a tradução original é indo também. Isso. Portanto, indo, façam discípulos. É isso aí. E isso é assim, né? Então ela vai nos libertando e nós vamos fazendo discípulos. Isso aí. E o processo, ele vai, porque a gente está sempre mudando, né? A gente até fala, aquele Flavinho que você viveu há 5 anos atrás já é outro. Deus já ministrou coisas novas, já deu sonhos, já deu coisas novas. O pessoal da minha igreja, quando eu vou fazer visitas, e aí eles me contam algumas coisas, e aí, quando eles me contam algumas coisas, eu falo, calma. Mantenha o equilíbrio, que você imagina você daqui a 10 anos. Sim. Porque, pastor, lá atrás, isso que eu estou vivendo hoje, nunca passou pela minha mente. Olha só. Eu estar sentado aqui hoje, participando desse bate-papo, aqui com você. O senhor não sabe como é que eu estou por dentro. Justo. Explodindo um dia de felicidade, sabendo que é só o Senhor que pode fazer isso. Não é só o Senhor, porque eu nunca imaginei. Sentado aqui, conversando com câmeras e tudo, e batendo um papo, e falando as coisas de Deus, e contando a minha vida. Imagina. Isso é só o Senhor que pode fazer, porque eu sei das minhas limitações, vim de uma família simples, humilde, mas o Senhor foi colocando pessoas que me fizeram chegar até aqui. Existe uma palavra, não sei se você conhece o pastor Marcelo Jamal. Eu já ouvi falar dele, alguém me falou dele, eu não tô certo. Ele anda muito com o Luciano Subirá. Sim. Acho que deve ser algum pastor do Luciano Subirá lá. Uma palavra antiga que eu vi dele. Que ele pegou a palavra processo. E como é que chama aquele negócio que você separa as letras? Jogral? Como é que chama, Douglas? Faz. Isso, ele pegou o P, o R, o O e foi, né? Cara, e eu não esqueço dessa palavra. Ele falou o seguinte, no P, ele falou assim, olha, tudo tem um propósito. Só que você não sabe o dia do seu propósito. É isso aí. Talvez o ápice do seu ministério vai ser com 50 anos. Isso. E esse processo que vai acontecer é para os 50 anos. Talvez pelos 20 anos. Deus tem uma história para cada um. É isso aí. Tipo, vamos pegar aqui o Jaque. Cara, talvez em Lavras pro pastor Giuseppe, o ápice do ministério dele era aquelas pessoas, aquele bairro aqui, nessa história. E depois, cara, então a gente não sabe quando que Deus vai nos usar. Nós só precisamos estar dentro do processo. É isso aí. Então, assim, eu guardo essa palavra muito comigo, por quê? Porque talvez hoje eu possa viver no ápice do meu ministério, mas talvez não. Talvez o ápice vai ser com 50, com 60. Então, assim, o que acontece com a vida de cada um é isso. E o esperar o processo, às vezes, nós não entendemos, mas se faz muito necessário. Só quem tem chamado. Eu acho que quem não tem chamado. Quem tem fogo de palha, irmão, ele começa muito bem, mas ele não dá conta. Porque se torna um fardo muito. Né? Quantas vezes você já pensou em parar? Todo dia, pastor. Não dá vontade? Não dá vontade? Eu falo com o meu pessoal lá, né? Eu falo todo dia. Nossa, né? todo dia. Cara, todo dia a gente pensa em parar. Né? Mas nós vamos vencendo a cada dia com a graça, com a misericórdia que se renova, e nós vamos aí encaixando. Mas sim, dá vontade de parar, mas passa rápido, vontade, né? Passa, né? Você vai, não vou parar não, porque é pra isso que eu fui chamado. Então a gente faz com amor, com carinho, com dedicação, e aquele negócio aí flui. Agora, assim, eu fico nessa parte, eu fico mais discreto, eu não procuro falar muito. Mas se pessoas vierem me perguntar, né, eu falo, meu irmão, você tem que ter aí uma clareza da parte do Senhor. Porque se você não tiver o chamado, isso vai se tornar realmente um peso para você, e você vai matar vidas e você morre, espiritualmente falando. Ser pastor hoje virou status. Na verdade, nem ser pastor, não vou colocar só pastor, não. Fazer parte de um ministério, estar no altar, virou status. Sim. Né? Virou aquele negócio, a gente só pega a parte boa daquele negócio ali. E não tem parte boa. É assim, não tô falando que não tem parte boa, vou estar mentindo aqui, né? Mas é que o sofrimento é muito maior. As lutas são muito maiores, né? O cuidado com as ovelhas, né? O cuidado com o discipulado. É ovelha que tá pensando em parar, é ovelha, casal que tá em briga, tal. E assim, cara... hoje, muito problema com os filhos. Filhos, né? A gente, numa geração difícil, mas nós não vamos parar. Nós temos que levar aquilo que o Senhor botou na nossa mão, né? E quando a pessoa
pelo fato dela achar que ela tem uma boa oratória, que ela talvez sabe liderar, ela fala assim, o meu negócio é ser pastor. Não, talvez o cara seja um ótimo engenheiro, um homem de Deus, um engenheiro cristão, um médico maravilhoso, como um homem de Deus. No Brasil, eu percebo que ser pastor é muito ser pregador. Entendi, é verdade. A gente pode ter diácono, pregador. A gente pode ter irmão maduro da igreja que é irmão, mas é pregador. Que tem uma boa palavra. Que tem uma boa palavra, que tem um bom estudo, que tem um bom pastoreio vai um pouco além, vai além, irmão. Vai além. Vai além. Entendeu? Então, assim, então as pessoas acham que ser pastor é ter o microfone na mão. Isso aqui eu falo aqui na igreja, irmão, você pode ser um bom pregador. Você só precisa conversar bem com seu pastor. É isso aí. Você precisa conversar bem com os irmãos e a própria igreja vai te reconhecendo. Por quê? Porque se você tem um bom relacionamento com a igreja, se você fala bem a respeito da Bíblia, domina bem a palavra do Senhor, oportunidade virá, irmão. É isso aí. Oportunidade virá. E não precisa carregar o título de pastor, largar tudo, porque Deus talvez chamou para ser uma outra coisa muito bem sucedida e servindo a casa do Senhor. É isso aí. Então, assim, esse é o desafio hoje. A gente está falando um pouquinho sobre ministério e é o desafio de levantar homens que querem mesmo. Que não importa o que acontecer, eu serei pastor, Deus me chamou para isso, eu estou convicto disso e vão fazer. Formar pessoas fortes, né? Fortes. Formar soldados mesmo, não é? Prontos para estar à frente. Aí hoje eu entendo isso, né? Que eu vim sendo formado desde lá, eu posso dizer, dos 9 anos de idade. Olha só. Dos 9 anos até aqui, o alemão me ligava essa semana. E aí eu falei com ele, alemão, você me conheceu, eu tinha 9 anos de idade, hoje eu tô com 43 anos. Você tá velho, alemão. Ele falou, rapaz, olha como o tempo passa. Então, assim, é algo que esse período aí, muitas experiências dolorosas, sim, mas experiências fantásticas. Hoje eu posso dizer assim que a gente tem assim uma bagagenzinha aí, nessa formação, para chegar até aqui. Mas não é fácil, viu? Não é fácil. Você hoje está com quantos anos? 43. 43, eu tô com 39. Querendo ou não, os nossos pastores nos formaram. Eu acredito que um pastor ele precisa começar a pensar na próxima geração dos 40 aos 60. Agora é a nossa vez de formar. Por quê? Porque até os 40 nós estamos sendo formados. Verdade. Batendo, apanhando. Eu costumo aqui falar com jovens, falo assim, jovens, não pense em ganhar dinheiro antes dos 35. Você vai fazer a faculdade, formar com 24, ou vai sair da faculdade, você vai se especializar até os 30, até os 35 você vai construir a sua clientela. Depois dos 35 você vai pensar em ganhar um dinheirinho. É isso aí. Senão você vai enrolar, ué. É isso aí. E depois você tem dos 35 aos 60 para aposentar. 65, né? Ali pra você construir. Então não pense em ganhar dinheiro com 25 anos, você tem que aprender com 25 anos. É isso aí. E a gente passa por esse processo. No reino de Deus é isso, né? É verdade. Então esse processo de formação é muito importante. E algo que você falou que é muito importante aí. Nós temos que estar preparados também para formar esses que estão vindo. É a nossa vez, cara. A gente tem que como a gente foi, como pessoas investiram tempo com a gente. Eu acho que eu vou trabalhar bem até os meus 60, 65. Acredito que é meu planejamento, isso aí eu posso estar viajando. Eu sou hoje um menino falando disso, quando eu tiver com 60 eu posso estar falando outra coisa. Mas eu acredito que quando eu tiver com meus 55 ali, eu já tenho que já pegar ali um jovem e falar assim, cara, esse cara aqui vai talvez assumir até o reino. Então tem mais 20 anos com ele aqui, se Deus permitir. Mais 15 anos com ele aqui. Esse cara Mas sabe, pastor, isso é muito relativo, sabe? Então, a gente vai fazer um plano. É muito relativo, porque hoje 39. Olha só. 39, 49, 59. 20 anos. Imagina a mentalidade daqui 20 anos. Nossa, a cultura daqui 20 anos. Entendeu? Então, isso aí vai ser, assim, se nós queremos realmente deixar um legado, nós temos um longo trabalho. Tem. Eu fico vendo, né? Eu vou lá nos cafés da 8ª Presbiteriano de BH, sim, o Jeremias Pereira. Sim. Então, quase todo mês eu tô lá, sabe? E eu fico vendo lá, cara, quem conduz hoje aqueles cafés, essas coisas tudo, cara, é os pastores novinhos. Os pastores de 28, 32, 35 anos. Sim. Eu falo assim, o pastor Jeremias já tá preparando a próxima geração. Mas você sabe que, por exemplo, o pai do Isaías, irmão Jesus, é um cara que até hoje ele me discipula. Não é bom, cara? Só com os exemplos. Um gesto, uma fala,
não é? Um casal abençoado na Assembleia da Igreja. Então, os gestos dele, as falas dele. Podia sentar com eles aqui um dia, hein? Seria. Ali tem história, hein? Nossa, ali tem história. Vamos Roberto e combinar. Rogério tem história. Combinado de sentar com os dois aqui. Fantásticas, né? Traz ele que vai ser bênção demais. E aí, eles estão discipulando indiretamente até hoje. Entendeu? Sim, com certeza. Então, e isso é que nós temos que. Agora você falou, vou fazer um culto de ação de graças por 20 anos. Não é? Irmão, é muito importante, pastor, isso. Não é? Porque não é fácil nos tempos de hoje. Então, imagina quando você fizer 40 anos. Sim. Aí lá você tá quase falando, combati o bom combate. Total. Combati o bom combate. Eu fico falando aqui com eles, você vai ter que mentorar muito no culto das 9 da manhã de cabeça branca, das 6 horas, né? Porque quando a gente já fica mais velho, vai acordando mais cedo, né? Eu vou ter um culto em 7 horas da manhã, só com 6. É com 6, viu? Que é o 6 que vai envelhecer comigo. Isso tá falando em 40, mas isso se o senhor não voltar, né? Com certeza. Seria uma benção, né? Se o senhor não voltar para nos buscar. Mas é bênção. Aí nós estamos aí agora, né, há 2 anos. Então, aí vamos voltar. Agora a gente volta onde parou. A gente abre os leques aqui, vai conversando. É isso. Aí você chega para a igreja e fala assim: vamos planejar o ano que vem. Aí a igreja feliz, alivia o fardo. Aí... Qual foi a sua experiência nesses 8 meses? Né, que você ficou ali nessa tensão entre igreja, não sabe se o pastor vai ficar, ou não sei se eu vou ficar, mas eu já fui falando que você ia ficar, talvez. Como é que foi esse processo? Então, na verdade, quando o pastor Zé, eu fui no aeroporto, levei ele. Chorou? Deixei ele lá. Na hora que eu vi ele entrando assim, com os filhos, né, com a esposa, eu não aguentei. Foi eu e o Júlio, né, um servo lá da nossa igreja também, um homem de Deus. Aí nós fomos lá. E aí, quando ele foi entrando no aeroporto que eu vi, eu falei, não tô acreditando. Agora é eu. Eu não aguentei. Eu vim chorando até Atibaia. Chora. Né? Até Atibaia. Vim chorando até Atibaia. Atibaia nós paramos ali. Né? Acho que Atibaia tem um grau ali. Não sei se é Atibaia. Por ali tem um grau. Frangaçado? Frangaçado. Atibaia é frangaçado direito. Nós paramos ali. Aí comemos alguma coisa. Chegamos aqui 11 horas da noite. Cheguei em casa, dormi. Tranquilo. Né? E aí eu falei, bom. Agora ele foi mesmo. Domingo ele não está mais aqui. Né? Como é que foi a experiência chegado? E aí chegou, aí preparei uma mensagem. O bom é que a igreja já te conhecia, né, irmão? Essa parte eu quero entrar. Pode, não vou falar. Por que não? Sim, mas isso é fantástico. Porque aí eu cheguei ali e eu vi aquelas pessoas ali no culto da mesma forma. E eu faço daí um amor, né? Talvez um abraço, tipo assim, Deus usando as pessoas. Fica tranquilo, pastor. Olha, estamos com o Senhor. Deus é bom. Aí, nesse período, tinha tido uma. Nós estávamos sem pessoal do louvor, não é? Nós estávamos sem pessoal do louvor e tal, e está no YouTube. E aí um pessoal chegou e falou, pastor, nós estamos ensaiando, né? E o que o senhor acha? Eu falei, domingo que vem. Domingo que vem você já pode começar. Domingo que vem você já pode começar. E aí eu vi o abraço da igreja para com a minha família. Nossa, que legal. Né? E aí eu falei, bom, agora eu preciso chamar o pessoal para uma reunião. Chamei só a liderança do pastor José. Sim. Chamei eles, fiz uma reunião, eles falaram, pastor, não se preocupe. Né? Aí o irmão Jéssica, a irmã Beth, toda aquela sabedoria, eu Veste com a Aline, Ellison com a Andreísa, Cassiel e Thaís. Né? Equipe pastoral, pessoas fantásticas, homens e mulheres maduros, com experiências no Senhor. Que massa. E eles falaram, nós estamos com o Senhor, nós vamos fazer, nós vamos devagarzinho, vamos ajeitando, vamos planejando. E aí foi a igreja abraçando, e aí eu senti acolhido para a igreja. Olha só. Eu senti o respeito da igreja. Que massa. Né? E isso foi importantíssimo para mim. E respeito que não foi imposto, né? Ele foi conquistando. Conquistado durante o tempo. Né? Exatamente. E ali nós fomos até novembro. Essa é uma transição sadia. O pastor José conseguiu fazer isso. Ele foi embora com muita tranquilidade. Sim. Nessa questão da igreja, ele tem certeza. Ele falou. Ele sabia onde estava, né? Então ele falou, eu tenho certeza que a igreja está, né, primeiro nas mãos do Senhor, mas o Senhor vai te usar. Que legal. E ali nós fomos planejando, ajustando. Aí o que eu fiz? É aquela questão do time de futebol. O time que ele tá ganhando, o que você faz? Você não mexe, ele tá ganhando. Aí lógico, implantei algumas ideias que eu achava interessante. Porque agora pedi direção ao Senhor. Não é? Então, assim, foi mudando algumas liturgias do culto, não é? Alguns horários, acrescentando alguns cultos que eu achava necessário, tirando outros. Não é? A gente tinha célula, eu entendi que não era legal.
Sim. Nós terminamos com célula, e aí implantamos o culto da família, que é muito bacana. Na verdade, o pastor José já tinha implantado esse culto da família, nós fortalecemos ele. Deu uma atenção ali. Exatamente. Então, e ali foi, e graças a Deus nós terminamos lá em novembro de 2022. Com tudo estruturadinho. Tudo bacana, tudo certinho, funcionando muito bem. E você pegou quase que, assim, a igreja já estava pronta, já estava tudo, mas você começou um novo processo de plantação de igreja, né? Exatamente. Para mim era tudo muito novo como presidente. E aqui, bateu um freio na barriga, porque eu fui pastor auxiliar durante 3 anos. Bateu um freio na barriga, você tá doido, pastor, até hoje. Até hoje. Hora que falou assim, agora você é pastor presidente, porque, irmão, cá pra nós, 20 anos de igreja, culto nós sabemos fazer. Claro. Pega um violão, uma abertura, isso aí, você se tiver 3 anos na igreja, você já sabe fazer culto. Tranquilo. Acaba. Mas o que me pegou foi a questão doutrinária. Falei assim, agora esse povo é meu, eu não tenho ninguém para ocupar mais não. O pastor lá, que é o presidente, vai lá falar com ele. Então eu falei assim, olha, o que me pegou quando eu me tornei um pastor presidente, e isso me gela até hoje, eu fui na barriga que tinha até hoje, eu falei assim, olha, questão doutrinária. Isso me gelou, cara. Pastor, e quando me chama, e quando veio o primeiro problema? Eita. Eu falei, agora quem vai resolver? Quem vai? Eu? Veio o primeiro problema. Tá rindo, né, Dogão? Tá rindo que é com você, né? Quando veio o primeiro problema. Aí vamos sentar, vamos conversar. Entre equipe? Você fala equipe ou contra? O problema, por exemplo, o primeiro problema que nós tivemos na igreja foi... Da igreja, não, assim... De membro. Mas... Casal. Uhum. Primeiro problema com um casal. É eu. E quem que vai resolver agora? E na área que eu acharia que eu teria muita dificuldade fazer as reuniões de casais. Como que eu vou fazer a reunião de casal, meu Deus? Deus dá graça, né? E aí, graças a Deus, o Senhor levantou pessoas. E aí fui. Então, aí quando veio o primeiro. Aí eu fiquei mal o dia todo. Marquei, falei, vamos encontrar 6h30 pra gente resolver. E aí, aquele negócio. E aí o Senhor falou, calma. Aqui, ó, deixa. Aí fomos, aí foi uma bênção, e o Senhor operou naquele lugar. Eu falei, opa, tá vendo? E aí, mas o frio, esse gelo, esse frio na barriga, eu acho que nós não podemos perder, porque isso é o temor, responsabilidade. Sim. O senso de não temos. Pode. Nós não podemos, porque o dia que eu acho que nós perdemos isso, nós vamos banalizar algumas coisas. E a gente perde o senso de quem é a igreja. A gente esquece que nós somos mordomos. É isso aí. Esse é o maior desafio. Acho que o maior desafio de um pastor, de um líder de igreja, ou líder de ministério, ou qualquer irmão que sirva na igreja, ele precisa entender que ele é um mordomo. Não é dele, cara. Não, o dia que isso entra, aí o frio na barriga nunca mais sai. Talvez fica mais fácil você montar uma palavra, pra você estar diante do pessoal. Mas, porque o costume vem, mas quando você não deixa de perder isso, fala assim, isso aqui não é meu. Eu sou só mais um. É isso aí. Eu sou, na história de 2 milhões de igreja, eu sou só mais um que Deus escolheu para estar em Lavras e para cuidar do povo que ele me deu. Esse povo é dele. Qual que a gente começa hoje, quando a gente olha pro povo e faz isso que não é meu. Isso aí, pastor, é entender a nossa realidade. Uma coisa que eu tenho falado com as pessoas que eu tenho conversado, com pastores que eu tenho conversado, é falar, meu irmão, aprenda a viver a sua realidade. Porque eu digo que nós aprendemos a viver a nossa realidade, nós vamos viver muito mais tranquilos. A gente ama os 20 que a gente tem, os 30 que a gente tem. É isso aí. Cara, e entendendo que quando a gente entende a nossa realidade, nós sabemos que nada daquilo é nosso. Entendeu? E assim, a minha realidade hoje suporta isso. Isso. Não adianta eu querer ter um mega ministério com isso, com aquilo, se a minha realidade não comporta. Se ele nos deu aquele, vamos fazer e bem, cuidar e bem, não é por aqueles que o Senhor nos deu. Isso é viver a nossa realidade. E amar e falar assim, hoje eu não posso ter o telão que eu tenho. Exatamente. Mas eu posso ter um data show. Não é? Que vai passar a mesma letra, o irmão vai bater com a mesma pau. É isso. Né? Então é isso, é entender. E aí, chegou novembro, aí nós planejamos e aí vivemos aí o 23 muito bom. Não é? E aí agora já entramos em 24. Né? Estamos aí 24 aí para honra e glória do Senhor, né? Levando aí. Tudo fluindo com a beleza e assim, e a igreja é dinâmica, né? Com certeza a igreja cresceu,
Sim, a igreja cresceu. Segundo a sua capacidade. Isso. Né? Eu não quero crescer acima da minha capacidade, porque vai ser um problema para mim. É claro. Imagina, eu sempre falo isso, deve que você já ouviu falar isso, mas imagina se Deus quiser salvar 50 pessoas em Lavras. Eu não peço para vir tudo para mim, não. Divide um pouquinho com o pastor Renato, divide um pouquinho com o pastor. Porque se entrar 50 ímpios na sua igreja hoje, eu vou ter trabalho demais. Te rebenta. Vou ter trabalho demais. É os irmãozinhos ficando com as que tá chegando, os que tá chegando pegando as irmãs que é solteiras. Por quê? Porque não dá conta. Não dá. A santidade, ela tem que ser mais exemplo do que a pecaminosidade. É isso. Entendeu? Então, tipo assim, a gente, quando chega um novato na igreja, 2, assim, glória a Deus, porque 2, 3, olha, 2, 3 novatos pra gente cuidar, dá trabalho, irmão. Trabalho. Você deu trabalho de quantos anos? Imagina. Imagina se chega o pastor Renato lá. Rapaz. Chega 5 pastor Renato. Chega 5 pastor Renato lá. Chega 5 Renato de 2003, 2008. De 98 até 2000. Não, até antes, né? Vamos falar de 93, né, a 2000. Imagina, chega 5 Renato lá. Imagina. Rapaz, que, meu Deus, né? Não é, mas assim, cara. Calejar joelho. Viu? Aí eu percebo o amor de Deus. É verdade. Muitos pastores, muitos homens que querem ministério caem porque querem crescimento explosivo. O cara não tá preparado. E Lavras, eu oro para que Deus quebre isso, mas Lavras tem uma peculiaridade. Não é fácil de se pregar o evangelho nessa cidade. Não é fácil de pregar. É desafiador. Não é? E aí o pessoal vem, não é? E aí, pum, eu preciso crescer, mas aí se frustra. Cara, a vontade de crescer rápido te faz pular processo e te faz pregar qualquer coisa. É isso aí. Irmão, eu tô falando do que eu vivi, tô falando do que eu vejo, do que eu vivi, né? Que você tem que ficar manipulando o povo para segurar o povo dentro da igreja e que você não pode perder, porque se você perder aquele irmão, eu tava aqui na reunião de pastores, eu falei assim, ó, a minha porta de entrada é do mesmo tamanho da de saída. Tem que fechar a porta de saída, eu sempre ouvi isso, né? Falei assim, não, irmão, é o mesmo tamanho. Por quê? Porque hoje eu não preciso manipular ninguém pra ficar. Eu prego o evangelho. É isso aí. E se o cara quer sair, ele saiu porque ele ouviu o evangelho. É isso aí. Cara, então é o mesmo tamanho. Só que eu não vou brigar porque tá saindo, porque amanhã eu posso encontrar o cara, vamos tomar um café. É isso aí. Nós somos irmãos, cara. Às vezes o cara vai para outra igreja, cara. Paulo, uma coisa que eu vejo. Uns plantas, Paulo fala isso, uns plantas, outro rega, Deus dá o crescimento, mas outro vai colher lá na frente. Eu vejo o senhor sempre falando que o senhor faz parte de uma igreja de bilhões de pessoas. Ué. E o dia que nós entendemos isso, muitas coisas mudam. Muda. Muitas coisas mudam, né? Então, e aí mas não, nós temos que trabalhar dentro daquilo que o senhor tem nos dado. Então, o senhor, nesse período aí, que eu assumi, o senhor me deu várias estratégias, né, para estar trabalhando. Aí hoje nós temos reunião de casal, nós temos reunião de homens que nós pegamos os nossos amigos de infância e estamos evangelizando eles. Né? A gente faz reunião com eles no sábado à tarde. Você acha que é fácil reunir 15, 16 homens, 20 homens num sábado à tarde? Não é fácil. Não é fácil, não, irmão. Você é guerreiro. Eu falei, Senhor, é isso aí? Mas é o que Deus tá dando, né? É isso, entendeu? Então, assim, e aí nós vamos em cima daquilo, trabalhando, né? Que massa. E aí agora conhecendo os pastores melhor, conversando com os pastores. É bom, né, cara? Eu gosto. Trocando experiência, aprendendo, porque eu preciso muito aprender. É tudo novo para mim. Sim. Como pastor presidente. Não, cara, eu amo sentar com pessoas que estão aí no campo já há 20, 30, 40 anos. São experiências fantásticas. Porque, cara, cada um tem a sua história. E a sua história fortalece o outro demais. O Vida na Vida aqui, o que a gente faz aqui, é justamente isso. O irmão que tá vendo a gente conversar aqui... Aí ele fala, poxa vida, aqui eu vivi isso, achei que era assim, olha lá, ele viveu e olha como é que foi. Ou talvez eu estou assim. Eu estou assim. Então vai passar, vai passar. Agora, o processo é doloroso. Não é? Ele nos prometeu, que vai estar conosco. Justo. Mas nós vamos ter aflição. E o evangelho de facilidade para eles que estão nos assistindo, para quem vai ver esse vídeo, não existe. Não existe. Não é? Isso aqui não é conto da carochinha. Isso aqui não é lugar para ficar. Você quer ficar rico? Vai estudar, irmão. É isso aí. Vai se profissionalizar, vai ser um bom mecânico, um bom pintor, um bom em qualquer coisa. Você pode ganhar dinheiro em qualquer coisa na vida. Se for bom, você vai ganhar dinheiro. É isso aí. Mas com o evangelho sendo crente,
Cara, é morrer. É isso aí. O evangelho é isso, né? É morrer. Isso aí. Renuncia todo dia. Não é? E renunciar não é fácil, né, pastor? Não, não é não. Renunciar não é fácil. É desafiador. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Hoje, desse tempo que você está na igreja pastoreando, né, pastor presidente, o que você falaria para quem está começando? Nesse tempo que você está ali, ó, eu tô ali 3 anos e meio, né, já peguei uma igreja de um pastor bom, que veio conduzindo, sendo seu pastor, né, você já via. O que você tem a dizer hoje para um pastor que pensa em começar ou que está começando? Na verdade, eu teria várias coisas, né, para dizer. Mas, primeiro, ele precisa ter uma clareza da parte de Deus, se realmente é isso. Tá. A nossa mente, ela mente. Sim. Nós não podemos agir de forma alguma pela emoção. Fato. Não ajam pela emoção. Tenha uma clareza da parte de Deus. Entenda. Peça paz. Não é? Ele mesmo nos disse: fazei prova de mim. Façam prova. Senhor, espera a resposta. Espera. Não atropela o processo. Não deslumbre coisa que não é para você. Porque hoje, pastor, aqui em Lavras, muitas igrejas sendo abertas. É bom, tal, sinal, evangelho, mas será que estão estruturados? O segundo ponto que eu falo. Será que eu fico pensando, desculpa te cortar, eu estava pensando, será que sabem o que estão fazendo? Falei hoje com a minha mãe. Será que, tipo assim, eu quero abrir igreja, beleza, irmão, mas você sabe o que é uma igreja? Falei isso hoje com a minha mãe. Você aprendeu de uma forma e acha que executar aquilo vai ser o correto, sabe? É desafiador, irmão. E outra coisa, você precisa ter uma pessoa, um discipulador para te acompanhar. Tem. Você precisa ter alguém para te acompanhar. Engraçado, a gente acha que o cara é o nosso discipulador só para confessar pecado. Eu só vou lá só quando eu tô mal. Não é isso? É bem assim. Não, eu pequei. Então, é bem assim. Cadê o cara para eu confessar porque eu não tô em pecado? Cara, o discipulador é aquele que vai destruir em tudo. Então, não haja pela emoção. Não é porque a nossa mente, ela mente. E aí, quando nós cansarmos, Deus vai falar. Jacó cansou. Ele caminhou, ele estava indo lá para a casa do Labão, ele não sabia o que esperava, ele cansou. E aí, quando ele pegou uma pedra, fez travesseiro, dormiu, Deus falou com ele. Legal. Então, o que acontece? Talvez estão pensando em iniciar um ministério. E aí ele vai cansar. E aí Deus vai falar, não era nada disso que eu tinha para você. Irmão, você falando isso, você sabe que a minha história é mais ou menos essa? A minha história, depois Vamos inverter o vida na vida aqui. Cara, depois de 15 anos, irmão, eu não vou te falar que eu encontrei o verdadeiro evangelho, porque eu estaria mentindo, porque eu encontrei com Jesus lá quando eu converti em 2004. Né? E os meus pastores foram muito bons, eu tive muita escola de pastores bons. Mas com 15 anos de crente, em 2000 e... Como é que é? Mais ou menos 15 anos. Não, 13 anos, que eu tô para 7 anos desse processo. Com 13 anos eu descobri, cara, falei assim, o evangelho é isso. Não é só isso que eu aprendi 20% do evangelho. Cara, isso foi libertador. Olha que eu cansei, olha que eu falei assim, não quero saber disso não. Deus, falou. Eu falei assim, Deus, por quê? Foi quando eu saí da minha primeira igreja. Falei assim, aonde foi que eu errei? Eu fiz essa pergunta pra Deus porque é muito fácil a gente botar a culpa nos outros, né? O pastor que me perseguiu. Nós sempre vamos achar um culpado quando tá tudo ruim. É a igreja que é pecadora, que bando safado. Eu falei assim, onde foi que eu errei? Não tô falando da igreja que eu saí era safado. Não tô falando isso. Sim. Mas aonde foi que eu errei? Aí Deus falou pra mim, você errou porque você focou na missão e esqueceu do reino. Você quis a obra, não o Deus da obra. Não Deus da obra. A partir daquele momento, a gente criou um grupo de jovens na igreja que eu estava, que chamava Teu Reino, Nossa Missão.
não a nossa missão é o teu reino. Da onde veio o nome da nossa igreja. Sim. Aí naquele dia, teu reino é primeiro lugar. Tá vendo? Não, na hora do cansaço. É isso aí. Aí eu falei assim, cara, Jacó foi exatamente isso. Quando ele cansou, Deus falou e mostrou e viu, né? E aquela escada que ele viu, os anjos, o que estava no topo? Era Deus no topo. Uhum. Então, para quem vai iniciar, coloca Deus no topo. Espera. Não é? Espera. Coloca Deus no topo. Jacó, ele viu Deus no topo. Não é? E quando nós colocamos Deus no topo de tudo, é só confiar. Porque no tempo dele vai acontecer. Vai acontecendo as coisas, as portas vão abrindo. Então coloca Deus no topo, porque é muito importante. Né? Eu aprendi isso muito com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher fantástica, extraordinária. Né? Ela sempre coloca Deus. A minha esposa, né? A Bíblia nos fala que quando nós achamos uma boa esposa, né? Nós ganhamos um tesouro, um presente de Deus. E esposa de pastor aguenta cada coisa, irmão. Conversa com a minha esposa. Rapaz, nossa Deus. A minha esposa sofre lá, coitada. Minha esposa, né? E eu já. Uma irmã, né, muito séria da nossa igreja, nos trouxe uma palavra. Né, ela falou: pastor, só pode mesmo botar sua esposa no altar mesmo do Senhor, porque você está de pé mesmo todos os dias, vencendo, rompendo, porque a sua esposa está de joelho, né, orando. Isso é muito importante. Bom. E aí. Eu vejo elas colocando sempre Deus no topo, porque às vezes não é todo dia, pastor, que eu quero pregar. Sim. Não sei se com o senhor é assim. Não, tem que ser cansado. Eu falo para minha igreja, não é todo dia que eu quero estar lá na igreja. Você acha que é? Você acha que todo dia eu venho feliz para pregar? Não. Você acha que todo dia eu quero estar aqui? Né? Mas eu tenho aprendido a colocar Deus no topo. Sim. E é nesses piores dias que Deus mais usa, né? É impressionante. O dia que você fala assim, hoje não vai dar nada. Eu não sei se isso. Hoje vai dar. Preparamos a palavra, né? As minhas palavras são todas escritas à mão. Não sei como o senhor a prepara, porque eu não sou muito adepto à tecnologia. Né? Então não, o meu é caderno. O meu também. Eu amo caderno, eu amo escrever. O meu é caderno. Escrevo tudo ali. Aí tem dia que eu falo, mas eu não estou entendendo o que eu escrevi aqui, a minha letra é muito rápido. Que palavra que é essa aqui, né? Que bom, pastor. Assim. Aí às vezes eu falo aqui, vocês me perdoam, porque nem eu estou sabendo que eu escrevi tão bem tá na letra aqui. Mas aí eu falo, mas essa palavra, quando eu termino e tal, aí eu chego e falo, essa palavra não vai dar nada. E às vezes o Senhor faz um apelo. Metade da igreja vem na frente. Falei, Senhor, mas o negócio. No negócio eu achei que eu ia. Sabe por quê? Porque não é você. Isso é bom. Não é você, sou eu. Isso é bom. Isso é colocar Deus no topo. Então, para quem está começando, pensa, precisa fazer prova de Deus mesmo, precisa confiar, precisa entender claro. Que benção. Para que assim ele não se frustre. Glória a Deus. E agora, para a gente encerrar, caminhando para o final, uma palavra que tem tocado no seu coração, pode ser palavra que você está ministrando na sua igreja, alguma coisa. Esse podcast é para palavras. Nosso desejo não é alcançar o Brasil, né? Eu quero que a minha igreja conheça também pastores e conheça homens de Deus e palavras, né? Eu acredito que Lavras está nos ouvindo. O que uma palavra para a cidade de Lavras que está no seu coração, que você... Eu tenho ministrado muito na minha igreja sobre corações cansados. Uhum. Não é? Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que está cansada, com o coração cansado. Sim. Não é? E Davi, ele fez algo de fantástico, algo de extraordinário. Sim. Uma passagem que não é muito pregada, que talvez nós não sabemos muito, mas está lá em 1 Samuel 30, que é o Ribeiro de Besor. Sim. O que é o Ribeiro de Besor? Davi, ele teve a sua cidade saqueada. Eles foram no Negueb, saquearam a cidade, levaram as mulheres, levaram os meninos, os idosos, queimaram a cidade e sumiram, sem rumo. E Davi voltava com 600 homens ali, e ele pegou esses 600 homens ali, não é? E ele foi atrás do nada, porque ele não tinha nenhuma pista. Chegando na beira do ribeiro, 200 homens estavam exaustos. Exaustos. Deitaram à beira do ribeiro. Davi foi com os 400, encontrou um egípcio no caminho, e ali o egípcio deu a pista, levou até eles lutaram, pelejaram,
e aí recuperaram o pessoal, os despojos da guerra, e voltou. Quando ele chegou ali naqueles 200 homens que estavam na beira do ribeiro, o que ele fez? A Bíblia fala que ele os saudou. Os saudou. Não brigou, não... Mas os 400 homens falou, não, nós vamos devolver as mulheres, vamos devolver os filhos, mas o ouro não, o dinheiro não vamos devolver, porque eles não foram, não é justo. Sabe o que Davi fala para aqueles homens? Seus vadios. Olha só. Seus vadios. Deixa eu falar, sabe quem que deu essa vitória para nós? Foi o Senhor. Não foi vocês. Foi o Senhor que nos deu essa vitória. Glória a Deus. Então aquele povo estava cansado, pastor. Aqueles 200 homens, eles não deixaram de amar as suas famílias. Eles não davam conta. Eles não davam conta, eles não conseguiam. Não é porque não queria ir. Eles não queriam, não é por isso. Eles queriam ir, mas o corpo não aguentava. E Davi o saudou e falou, não, essa vitória quem nos deu. Então, para quem está com o coração cansado, para quem está cansado, não é? Precisa buscar força no Senhor. Amém. Busque força no Senhor, porque o Senhor abençoa o cansado. Pastor, deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Quem são os fortes para julgar os fracassados, os fracos? Quem são eles? Porque tudo vem do Senhor, aonde nós estamos. E às vezes pessoas direcionam palavras, até pastores direcionam palavras. Para membros fracos, para irmãos que estão com dificuldade. Quem são os fortes para criticar os fracos? Então, para quem está cansado de coração, né, busque no Senhor, não se preocupe, porque o Senhor abençoa os fortes. Sim. Pastor, para quem é forte, nunca teve uma depressão, uma ansiedade, uma insônia, parabéns. Louvado seja Deus por isso, continue firme. Mas aquele que está cansado, não se preocupe, porque o Senhor abençoa o forte e ele não julga e abençoa o cansado. Siga em frente. Glória a Deus. Não é? No momento certo, o Senhor vai trazer o refrigério para a alma, né? Vai retomar a força, né? E vai alçar voos altos. A águia, fantástica. Né? Aos 40 anos, ela tem a decisão ali. Ou vai... ela sobe, arranca as penas, bico novo, tira as unhas e está pronto para viver talvez mais 40 anos. Então, o Senhor não julga. Assim como Davi fez com aqueles homens. Ali eu vejo o coração de Deus pulsando ali naquele momento. Não é? Porque era aquilo ali. Não era aquilo ali. Davi, ele era segundo o coração de Deus, não era à toa. Não é? Porque ali, aquela atitude ali foi fantástica. Foi. Não é? Então, se você não deu conta de atravessar o ribeiro de Besor, não se preocupe, né? Porque o Senhor abençoa tanto os fortes, né, quanto os fracos. Que bênção. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Bacana demais. Sua igreja tem se alimentado muito bem. Nós estamos tentando, né? Glória a Deus. Jesus. Pastor, obrigado. Foi um prazer. Prazer em conhecer mais um pouquinho da sua história. Bacana demais. Acredito que vai abençoar muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer. Glória a Deus. Dogão, tá na minha? Irmão, Deus abençoe sua vida. Mais um Vida na Vida abençoado, cheio da graça, do favor do nosso Deus. Compartilha com os irmãos, compartilha com as pessoas que você conhece para ouvir essa história. Tem pessoas que vão se conectar com a história do pastor Renato e serão abençoados. Deus abençoe e até o próximo Vida na Vida, em nome de Jesus. Amém.